último enterro. Trabalho como coveiro há 26 anos. Vi de tudo. Enterros apressados, famílias desesperadas, corpos em decomposição trazidos pela madrugada. Mas há uma noite, uma única, que nunca saiu da minha mente. E até hoje, eu me pergunto se o que aconteceu ali foi real ou se a escuridão daquele cemitério finalmente me enlouqueceu. Era fim de outubro, e o vento estava mais frio do que o normal. O administrador me ligou por volta das 11 da noite. Haveria um enterro de emergência, sem registro, sem velório, sem nome na lápide. Só pediram que eu abrisse um túmulo no setor antigo, aquele onde quase ninguém mais vai, com as lápides cobertas de musgo e as cruzes tortas pelo tempo. Quando cheguei, o portão do cemitério já estava entreaberto. Um carro preto, sem identificação, esperava perto do galpão de ferramentas. Dele saíram 2 homens que não falaram nada. Usavam roupas escuras, luvas e mantinham o rosto parcialmente coberto pelo frio. No meio deles, um padre, um homem magro, de aparência doente, que segurava um terço com tanta força que os dedos estavam brancos. Eu apenas cumpri ordens. Cavei rápido, o suficiente para enterrar alguém. O caixão foi retirado do carro sem cerimônia. Era lacrado com parafusos, coberto por uma lona e sem nenhuma marca, sem nome, sem símbolo. O padre murmurava orações, mas o som era baixo, quase trêmulo. Em momento algum ele olhou para mim, nem para o caixão. Quando a tampa começou a ser coberta de terra, ouvi um som abafado, um estalo, e depois um suspiro longo, vindo lá de dentro. Meu corpo inteiro gelou. Um dos homens disse que era apenas o ar preso, reação comum em corpos recém-sepultados. Mas algo naquela respiração soou consciente, como se o que estava ali soubesse o que estava acontecendo. Terminei o serviço em silêncio. Os homens foram embora sem se despedir. O padre ficou por alguns segundos parado, com o olhar fixo no túmulo recém-fechado, e então fez o sinal da cruz, de costas, como se tivesse medo de olhar. Achei que fosse o fim daquilo, mas na manhã seguinte, quando voltei para a ronda, notei algo estranho. O solo estava mexido. Parecia que alguém havia tentado desenterrar o caixão. Fui até lá com cuidado. A terra estava revirada de dentro para fora. E o caixão estava vazio. Nenhum registro no livro do cemitério. Nenhum nome. Nenhum rastro de quem trouxe ou levou o corpo. Tentei contar ao administrador, mas ele me mandou esquecer, dizendo que talvez fosse trabalho de saqueadores. Eu quis acreditar nisso. Até a segunda noite. Fiz minha ronda como sempre, com a lanterna iluminando os caminhos cobertos de folhas secas. Quando passei pelo setor antigo, o vento ficou pesado, denso, como se o ar tivesse parado. As luzes piscavam no portão. Foi então que vi o túmulo aberto, outra vez. Dessa vez, o caixão estava de pé, encostado na lápide. A tampa arrancada exibia marcas de unhas na madeira, marcas vindas de dentro. A terra ao redor parecia revolvida por algo rastejando. E o cheiro não era de podridão, mas de ferro, úmido, quente, recente. Ajoelhei-me sem entender o que via. O chão estava coberto de pegadas pequenas, como se alguém descalço tivesse saído dali. Pegadas que iam até o portão e depois voltavam, desaparecendo de novo diante do túmulo. Naquela noite, ouvi passos entre os jazigos. Não de visitante, mas de alguém andando sem rumo, arrastando os pés sobre a brita. A cada passo, o som se aproximava mais. E então, bem atrás de mim, ouvi o mesmo suspiro. Virei-me com a lanterna tremendo nas mãos. Nada. Só as cruzes antigas e o vento batendo nas coroas de flores secas. Mas o som estava ali. Um respirar ritmado, fraco, como de um corpo exausto, ainda lutando para se manter em pé. Corri até o galpão e tranquei a porta. Passei o resto da noite lá dentro, sentado no chão, com a pá na mão, tentando convencer a mim mesmo de que era o vento, o frio, ou minha cabeça cansada. Quando amanheceu, o cemitério estava intacto. Nenhum sinal do caixão, nem das pegadas. Só uma marca funda no chão, como se algo pesado tivesse se arrastado de volta para o túmulo. Desde então, todas as noites de vento forte, ouço o mesmo suspiro. Ele vem sempre do mesmo lugar. E eu juro que, se você se aproximar devagar do setor antigo, vai ouvir também. Não sei quem ou o que foi enterrado naquela noite, mas o último enterro que fiz ainda não acabou. Porque o que está lá embaixo ainda respira. Turno noturno. Eu nunca quis trabalhar em um cemitério. Aceitei o turno noturno por pura necessidade. O salário era bom e me disseram que era o trabalho mais tranquilo do mundo. Ninguém incomoda os mortos, diziam.
Hoje eu sei que não é bem assim. O cemitério São Lázaro fica no alto de um morro, cercado por eucaliptos que gemem com o vento. À noite, o som das folhas e o estalar dos galhos criam uma melodia irregular, algo entre o sussurro e o lamento. Nas primeiras noites era só isso: vento, frio e o tilintar do meu molho de chaves quando eu fazia a ronda. Lembro bem da terceira semana. O ar estava especialmente gelado, uma neblina espessa cobria as lápides. Foi quando percebi. Um túmulo. Se moveu. Era uma sepultura nova de 2 dias. Um caixão recém-fechado. A terra parecia pulsar, afundando e subindo de leve, como se respirasse. Fiquei parado, tentando entender se o vento podia causar aquilo, mas o chão não se move com o vento. E então ouvi. Toque! Um som abafado vindo de dentro. Senti o corpo todo gelar. O primeiro instinto foi correr, mas as pernas travaram. Ouvi de novo. Toque, toque, toque. 3 batidas secas, compassadas, desesperadas. Corri até a guarita. Peguei a lanterna e voltei. Luz trêmula, respiração curta. Me aproximei do túmulo e, sem coragem de olhar muito, coloquei a mão sobre a terra fria. Silêncio. Nada. Tentei me convencer de que era o som de raízes ou de ar preso sob a terra. Fui para casa naquela manhã, mas não dormi. Na noite seguinte, o som voltou. Em outro túmulo. Depois em mais um. Sempre nas madrugadas mais frias, quando o vento parecia morrer e o cemitério inteiro ficava suspenso em um silêncio espesso. Quase vivo. Passei a andar com o rádio ligado, para disfarçar o medo. Mas uma vez, por volta das 3 da manhã, o rádio chiou sozinho e desligou. A bateria estava cheia. Quando fui ver o motivo, o cabo tinha marcas de dentes. Humanos. Depois disso, comecei a notar que os túmulos não estavam exatamente no mesmo lugar a cada amanhecer. Um deslocamento sutil, imperceptível para quem não trabalha ali todo dia. Um ângulo diferente, uma rachadura nova, uma lápide que parecia se inclinar. Uma madrugada ouvi passos atrás de mim. O som era de botas pesadas arrastando-se na brita. Pensei que fosse o vigia do outro setor. Chamei pelo nome. Walter. E o som parou. Virei a lanterna e vi pegadas. Eram frescas, mas terminavam abruptamente diante de um túmulo com a data do dia anterior. Foi ali que percebi que estava sozinho. Sozinho. E não. Na semana seguinte, o coveiro mais velho, seu Almir, apareceu antes do amanhecer. Disse que me viu pálido, tremendo. Me ouviu contar tudo. Ele só balançou a cabeça e falou baixo. O erro é enterrar na pressa. Nem todo o corpo está pronto para descansar. Não entendi. Ele explicou que, há décadas, a funerária local teve problemas com diagnósticos errados. Gente sem pulso era declarada morta. Algumas acordaram depois. Naquela época, era comum pregar o caixão logo, sem autópsia. O corpo reage por dias, disse ele. Mas às vezes, o espírito demora mais. Não quis acreditar, mas o medo começou a me corroer. Ontem, uma nova remessa chegou. 4 caixões. O terceiro foi enterrado perto da entrada. Quando os coveiros terminaram e foram embora, fiquei observando. Chão úmido, névoa rasteira. Por volta das 2 da manhã, ouvi de novo. Toque. Depois outro e outro. Dessa vez peguei a pá. Comecei a cavar desesperado. A cada palmo, o som ficava mais claro, mais frenético. Quando cheguei à tampa do caixão, a madeira ainda vibrava. Gritei, tentei abrir, mas minhas mãos tremiam demais. No exato momento em que consegui erguer a tampa, o som parou. Dentro, o corpo estava virado de lado. As unhas lascadas, os dedos cheios de terra. O rosto deformado pelo esforço de gritar. E então notei algo impossível. Ele usava o mesmo crachá que eu. Meu nome, meu rosto. Não lembro de mais nada depois disso. Agora, acordo todos os dias no mesmo lugar. A guarita. Faço a ronda. Vejo os túmulos se moverem. Às vezes, ouço o som abafado. Tento responder, mas minha voz não sai. Acho que o turno nunca terminou. Acho que nunca saí daqui. E nas madrugadas mais frias, sou eu quem bate. A Lâmpada da Sepultura 42. Trabalho como vigia noturno em um cemitério no interior. É um lugar antigo, com túmulos que datam do século XIX. Muitos deles quase engolidos pela terra e pelo musgo. A maioria das pessoas daqui evita passar perto à noite. Dizem que o cemitério é carregado, que há coisas que nunca foram postas em paz. Eu nunca acreditei muito nessas histórias, pelo menos até a semana passada. Tudo começou com uma lâmpada. Cada sepultura tem uma pequena luz que acendo ao anoitecer, para ajudar nas rondas e, segundo o padre, para honrar os que descansam.
São lâmpadas simples, de 12 volts, ligadas a um sistema antigo de fiação subterrânea. A número 42, no entanto, começou a me incomodar. Todas as noites, sem exceção, pouco antes da meia-noite, a luz dela se acendia sozinha, mesmo que eu tivesse desligado o circuito geral, mesmo que eu tivesse retirado a lâmpada. Na primeira vez achei que fosse curto. Revisei os cabos, troquei a fiação, troquei o soquete, até a lâmpada. Nada adiantou. A luz insistia em voltar. Era uma claridade suave, amarelada, mas havia algo estranho nela. Um brilho que parecia pulsar, como se respirasse. Comecei a anotar os horários. Sempre 11h58. Nunca antes, nunca depois. Numa noite decidi ficar de tocaia. Sentei no banco de pedra a uns 20 metros de distância, com uma lanterna e o celular em mãos. Quando o relógio marcou 11h57, o silêncio do cemitério ficou pesado. Até os grilos pararam. O ar pareceu esfriar de repente. E então, a lâmpada se acendeu. O que me arrepiou foi que não houve nenhum clique elétrico, nenhum estalo. Ela simplesmente brilhou. Do nada, como se alguém lá embaixo tivesse decidido apertar o interruptor. Aproximei-me devagar, filmando tudo. Nada se movia, nada parecia fora do lugar. Mas o brilho da lâmpada refletia em algo que parecia se mexer sobre o mármore. Um vulto? Não sei. Quando olhei de novo, não havia nada. Voltei para a guarita e assisti à gravação. Foi aí que o sangue gelou nas minhas veias. À medida que o vídeo avançava, percebi que, segundos antes da luz acender, uma sombra começava a tomar forma diante da sepultura. Era uma figura ajoelhada, pálida, com as mãos juntas como quem reza. A imagem tremia um pouco, mas dava para ver claramente. E quando a luz acendia, o rosto dessa figura se voltava para a câmera. O rosto era o meu. Parei o vídeo, rebobinei, aumentei o brilho. Não havia dúvida. Era eu, ajoelhado diante da sepultura 42, olhando direto para mim mesmo. Só que enquanto filmava, eu nunca saí de trás da câmera. Desde então, algo mudou no cemitério. Toda vez que passo pela sepultura 42, sinto um peso estranho no ar. O brilho da lâmpada parece me seguir, como um olho que observa. Na noite seguinte, tentei filmar de novo, mas o celular travou. E, quando liguei a lanterna, percebi que havia marcas de mãos no mármore. Mãos iguais às minhas, impressas como se tivessem sido deixadas há poucos segundos. Hoje, a lâmpada acendeu mais cedo, 11h47. Está cada vez mais brilhante, quase branca. Da guarita consigo ver a claridade atravessando as árvores. Escrevo isso agora porque sinto que preciso deixar registrado. Há uma sensação estranha, como se algo estivesse me chamando de lá. A lâmpada acabou de apagar, mas o reflexo da janela da guarita mostra algo atrás de mim, e tem o meu rosto, ajoelhado, sorrindo. O último a ouvir o choro. Trabalho há 28 anos neste cemitério. O portão enferrujado, o rangido da carroça, o cheiro de terra úmida. Tudo isso se tornou parte de mim. Já vi de tudo. Enterros com choro, outros com riso. Velórios em que ninguém apareceu e covas que pareciam pesar mais do que deviam. Mas nada, absolutamente nada, me perturbou tanto quanto a sepultura número 47B. Ela fica num canto isolado, perto do muro antigo, onde o vento parece sempre mais frio e o mato cresce mais rápido. Dizem que ali foi enterrada uma moça há uns 20 anos. Morreu de forma trágica. Acidente, suicídio, assassinato. Ninguém sabe ao certo. O que eu sei é que o túmulo dela nunca fica quieto. As primeiras vezes que ouvi o som, achei que fosse o vento assobiando entre as frestas das lápides. Um som baixo, lamurioso, que vinha do chão. Depois, percebi que era diferente. Era um choro. Um choro abafado, sufocado, como se alguém estivesse tentando respirar debaixo da terra. No começo, tentei ignorar. Eu já tinha visto coisa pior. Quando você trabalha em um cemitério por tanto tempo, aprende a não se impressionar com sons noturnos. A terra se move, os caixões apodrecem, os gases escapam. Há explicações lógicas para quase tudo. Quase tudo. Mas na 47B não. Porque o choro sempre começa quando eu passo. Nunca antes, nunca depois. É como se me esperasse. Às vezes fico parado por 1 minuto, só escutando. E é então que o som muda. Não é mais apenas choro. É murmúrio. Palavras que não consigo entender direito. Um sussurro rouco, como se a voz tivesse lama nos pulmões. Até que há algumas semanas ouvi algo que me gelou até os ossos. Eu estava fechando o portão principal, pronto para ir embora, quando percebi que tinha esquecido a lanterna no depósito.
Voltei pelo caminho escuro, com a luz da lua mal iluminando as lápides, e quando passei pela 47B, o choro começou de novo. Só que dessa vez o sussurro foi claro. Disse o meu nome. Não há nada neste mundo que prepare um homem para ouvir o próprio nome vindo debaixo da terra. Fiquei paralisado. A garganta secou. Tentei rir, me convencer de que era imaginação. Mas a voz repetiu mais alta, mais desesperada. Antônio! Aquela foi a primeira vez em 27 anos que larguei as ferramentas e fugi. Passei os dias seguintes tentando encontrar uma explicação. Sonhos ruins, fadiga, qualquer coisa. Voltei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas agora o choro é diário. Mesmo durante o dia, às vezes acho que ouço um soluço distante, misturado ao barulho dos pássaros. Semana passada decidi cavar. Eu precisava saber. Esperei a noite cair. Peguei a pá e fui até o túmulo. O ar estava pesado, o vento parado. Cavei em silêncio, suando frio. Cada batida da pá soando como um trovão. A certa altura, a terra começou a cheirar diferente. Úmida, doce, quase podre. Quando bati no caixão, o som que veio de dentro não foi oco. Foi um toque de resposta. 3 batidas lentas como se alguém me devolvesse o cumprimento. Fiquei paralisado, olhando o buraco, sem saber se chorava ou corria. Então, mais uma vez, a voz sussurrou. Desta vez não vinha debaixo da terra. Vinha atrás de mim. Antônio, você prometeu não me deixar sozinha. Não lembro de ter gritado, mas acordei caído ao lado do túmulo com a pá sobre o peito e a terra espalhada ao redor. O sol nascia. Tentei me convencer de que tinha desmaiado, mas havia marcas. Mãos, pequenas, finas, sujas de terra, marcadas no chão, ao lado do buraco. Desde então, o choro não parou. Agora, ouço mesmo dentro de casa. No banheiro, na cozinha, às vezes logo atrás da porta. E todas as noites, pontualmente às 3, ela me chama de novo. Não durmo mais. Tenho medo de fechar os olhos e ouvi-la mais perto. Hoje, escrevo isso para deixar registrado, porque sinto que a voz não quer apenas me chamar. Ela quer me levar. E quando eu for, quero que alguém saiba. A sepultura 47B nunca fica quieta. E o último a ouvir o choro sou eu. Turno da meia-noite. Aceitei o turno da meia-noite porque achei que seria o mais tranquilo. Depois de tantos anos entre os vivos, percebi que os mortos faziam menos barulho. Não reclamam, não pedem aumento, não olham nos olhos esperando consolo. Só ficam ali, imóveis, obedientes, serenos. Pelo menos, era o que eu pensava. O cemitério onde trabalho fica na beira da cidade, cercado por eucaliptos antigos que sussurram quando o vento passa. As alamedas são estreitas, o chão sempre úmido, e as lápides antigas se inclinam como se tentassem escutar o que acontece sob a terra. À noite, o ar ali parece mais espesso, como se o tempo andasse devagar. Nas primeiras semanas, eu achava até poético. Caminhava entre os túmulos com minha lanterna e um café morno, ouvindo apenas o farfalhar das folhas. Era um silêncio que me confortava, até que começou a mudar. Notei primeiro nas covas mais velhas, aquelas de mais de meio século. A terra parecia inflada, como se respirasse. Pequenas elevações surgiam durante a madrugada, e no dia seguinte voltavam ao normal. Pensei que fosse o vento, a chuva, talvez raízes empurrando o solo. Mas o problema é que não chovia há semanas. Uma madrugada, parei diante de uma das covas antigas, a da família Dourado. O túmulo mais simples deles, sem nome, apenas uma cruz enferrujada. A terra tremia levemente, como se algo lá embaixo se mexesse devagar. Me agachei, encostei a palma na superfície e senti um toque de volta. Jurei a mim mesmo que foi ilusão. O cansaço, a solidão, a mente pregando peças. Mas na noite seguinte encontrei marcas, mãos pequenas, impressas na terra fresca, arranhando como se tivessem tentado sair. O curioso é que ninguém havia sido enterrado ali há mais de 30 anos. Desde então parei de usar a lanterna. A luz parece chamar atenção, e aprendi que é melhor não ver tudo. Agora caminho no escuro, guiado pela memória do terreno. Mas mesmo sem ver, eu ouço. Há sons que não pertencem à noite. Estalos secos como unhas quebrando. Gemidos longos abafados vindo do chão. E o mais terrível, o som da terra se mexendo, como se respirasse ao meu redor. Certa noite, por volta das 2, escutei passos. Não de visitante, eram pesados, lentos, arrastados. Parei atrás de um jazigo e prendi a respiração. Os passos se aproximaram e pararam a poucos metros de mim. Quando o vento passou, senti um cheiro forte de terra molhada e ferro.
Um som leve, metálico, ecoou. Era uma pá batendo no chão. Alguém ou algo estava cavando. Não sei quanto tempo fiquei ali, imóvel. O som ritmado da pá batendo, a respiração ofegante, e então o silêncio total. Quando criei coragem de olhar, não havia ninguém. Apenas uma nova cova aberta, funda, perfeitamente cavada. E ao lado dela, uma lanterna idêntica à minha, ainda acesa. Desde aquela noite, nunca mais acendi a minha. A terra continua se movendo às vezes, e aprendi a reconhecer o som de quando alguém novo chega. Eles mexem-se inquietos, tentando se acostumar ao peso do solo. E quando o turno da meia-noite começa, o cemitério parece me observar. Às vezes, acho que os mortos respiram junto comigo. Às vezes, tenho certeza de que alguns deles nunca pararam. A promessa do cemitério. Trabalho no mesmo cemitério onde meu pai trabalhou por quase 40 anos. Cresci entre lápides, cruzes e o cheiro constante de terra molhada. Para muita gente, esse lugar é sinônimo de medo. Para mim, sempre foi casa. Meu pai costumava dizer que o silêncio dos mortos é mais confiável do que o barulho dos vivos. Mas havia uma exceção. Desde criança, ele me fez prometer algo que, na época, eu não compreendia. Nunca abra o túmulo número 28, filho. Nunca. Lembro de como seus olhos, normalmente serenos, tremiam ao dizer isso. Nunca explicou o motivo. Só disse que aquele túmulo não deveria ter sido aberto, nem sequer existido. Anos se passaram. Ele morreu em uma manhã de inverno, e eu assumi o cargo que fora dele. Tentei honrar sua memória, mantendo o mesmo cuidado com o cemitério, até o dia em que o destino decidiu testar minha promessa. Uma notificação da prefeitura chegou pedindo a realocação de alguns corpos antigos, entre eles o do túmulo 28. O registro mostrava um nome apagado pelo tempo, quase ilegível. Tentei argumentar, mas o documento estava assinado e carimbado. Ordem é ordem, disseram. No dia da exumação, o céu estava pesado, como se o próprio ar soubesse o que eu estava prestes a fazer. Peguei minhas ferramentas e caminhei até a fileira mais antiga. O número 28 estava ali, quase escondido sob musgo, no canto onde o solo é mais frio. Quando comecei a cavar, notei algo estranho. A terra estava morna. Não fofa como a de um túmulo antigo, mas quente, como se algo respirasse lá embaixo. Quando finalmente toquei a tampa do caixão, senti uma leve pressão vindo de dentro. Achei que fosse imaginação. Mas então, ao levantar a madeira, o ar escapou em um sopro quente, quase como uma exalação. E foi então que ouvi. Uma voz rouca, fraca, mais próxima. Próxima demais. Você demorou. Deixei a pá cair. O som ecoou pelo campo inteiro. O caixão, no entanto, estava vazio. Nenhum corpo, nenhum resto. Apenas uma escuridão tão densa que parecia pulsar. Fechei o túmulo de volta, tremendo, e jurei nunca mais falar sobre aquilo. Mas o cemitério não esquece. Na manhã seguinte percebi o número 28 gravado na minha pele bem abaixo do pulso, como uma queimadura fresca. Tentei esfregar, lavar, até arranhar, mas nada fazia sumir. No dia seguinte, o número reapareceu, um pouco mais escuro, e assim tem sido toda manhã. Às vezes ouço sussurros quando passo pela fileira antiga, uma respiração entre as covas. Já tentei ignorar, mas há noites em que a voz volta, mais clara, mais perto. Você me libertou. Agora cumpra o resto da promessa. Eu não sei o que isso significa, mas ontem à noite, quando cheguei em casa, percebi algo novo. O número no meu pulso mudou. Agora está 29. E amanhã, se continuar assim, talvez o próximo túmulo a se abrir seja o meu.